Quem me conhece, eu sou o professor Jairo aqui do Instituto, né? E do Núcleo de Inovação Tecnológica. E o Rafael é um parceiro nosso que já vem trabalhando com a gente nos workshops, e vai fazer uma apresentação sobre a Lei de Inovação Tecnológica, que na verdade é a grande marco regulatória de toda essa nossa discussão. Tá? Como tem pouca gente, eu vou deixar ele à vontade e depois a gente abre a discussão mais direta, porque é mais fácil para a gente, precisa ficar tanta minha interferência, né, que é mais fácil, mais direto, um pouquinho a gente mais fácil fazer. Tá bom? Obrigado, Felipe, Rafael, e depois a gente volta para o comentário. Obrigado. Agradeço o primeiro convite, que é o terceiro workshop que eu participo para falar sobre esse assunto, né? É um assunto realmente muito interesse das empresas, eu falo muito sobre isso para o público empresarial, mas é interessante, é importante falar também do público de estudantes, pesquisadores e da academia. O objetivo que a gente vai falar é da Lei do Bem, que foi uma lei aplicada na sequência da Lei de Inovação, que veio trazer alguns incentivos para as empresas investirem em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, dando incentivos fiscais para essas empresas. Então, a gente está falando aqui ou de empresas que realizam atividades de pesquisa e desenvolvimento internamente, ou em parceria com outras instituições, como institutos de pesquisa ou universidade. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho como é que funciona a lei. Eu não sei se tem alguém de empresa aqui, ou se a maioria é da academia, tem uma pessoa de empresa, então eu quero mostrar também pelos dois lados aqui. Então, a forma de como uma universidade, um pesquisador pode fazer um projeto de parceria com a empresa, ou do lado da empresa, como ela aplicar isso. Tá? Só falar um pouquinho da experiência, tá? Eu trabalho como consultadores da ADA, a gente é uma empresa de consultoria, assessoria e gestão de inovação, onde a gente auxilia as empresas a, por exemplo, operacionalizar esse tipo de incentivo e outras políticas públicas de incentivo à inovação, que faz parte realmente da estratégia de inovação da empresa. Dentro do nosso trabalho em gestão de inovação, inclui também essa parte de inserir as empresas nessas políticas públicas de incentivo. A gente trabalha nisso seja com consultoria, seja com a solução. Softwares que a gente tem para ajudar as empresas a controlar e operacionalizar isso. Então, parte do que eu estou falando aqui é um trabalho que a gente vem fazendo em muitas multinacionais desde 2006, tá? Quando foi o primeiro ano em vigor dessa lei, como a gente tem aplicado e um conhecimento da experiência que a gente tem sobre isso. Tá? Eu gosto de começar aqui falando sobre a lei bem dentro do contexto do Sistema Nacional de Inovação. Já tem uma divisão nossa, tá? De como a gente uma das linhas mestras do Sistema Nacional de Inovação hoje, programas de incentivo governamental. Alô, você quer responder? Tá ótimo. Falando um pouco da orientação por trás de cada um desses programas, onde a lei também está inserida. Tá? A gente tem essas 7 linhas, onde a primeira são as linhas exclusivas para institutos de pesquisa e institutos de inovação sem fins lucrativos, universidades, centros de I+D. São as linhas mais tradicionais do governo e que, historicamente, é onde o Ministério da Ciência e Tecnologia investia, pesquisa nas universidades. Então, a gente tem as linhas mais tradicionais e antes da lei de inovação, você pode dizer que boa parte dos programas estavam aqui. Tá? O restante, uma grande novidade depois da lei de inovação. Esse segundo item já começa a ser interessante entrar. Alguns incentivos da lei do bem aqui são parceria de universidade e empresa. Ou seja, a orientação por trás como que o Brasil, que tem uma pesquisa de qualidade nas universidades, mas não consegue transferir isso para o mercado, para o setor produtivo, ou seja, transformar a invenção, conhecimento em inovação, como a gente consegue fomentar essa interação entre as universidades e as empresas. Você passa a ter uma série de vários programas aqui incentivando isso. Alguns dos artigos da lei do bem vão tratar desse tema. Tá?
fomentar a interação da universidade. Essas próximas 3 linhas é muito voltado com a orientação por trás de querer fomentar investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro das empresas. É um dado que no Brasil falta investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas. O governo cria programas para incentivar as empresas a desenvolver essa cultura de investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então você passa a ter linhas que fomentam a contratação de pesquisadores pelas empresas, seja dando bolsa, seja dando incentivo fiscal, seja dando subsídio para isso, linhas para fomentar a execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, então dando subsídios, dando incentivo fiscal, dando financiamento de baixo custo, e para programas de inovação, ou seja, montar realmente uma forma de fazer inovação sistematicamente dentro da organização. E outras 2 linhas também recentes, que é para a criação de novos negócios, para empreendedorismo, para pequenas empresas, e para a criação de parques tecnológicos incubadoras de empresas. A Lei do Bem, a gente pode dizer que ela veio atuar nessas 3 linhas aqui, tá? Então, para aparecer na universidade de empresa, para fomentar a contratação de pesquisadores e para projetos de P&D. Aqui não está escrito Lei do Bem, mas está escrito essa Lei do MEC, que é uma lei que inseriu um artigo na Lei do Bem que vai tratar sobre isso. Tá? Então, esse é um ponto importante, entender essa motivação por trás da legislação. Só um esclarecimento aqui, mostrando, isso aqui eu estou trazendo um resumo dos tipos de incentivo, de apoio que a gente tem aqui no Brasil dentro daquelas linhas. Então, cada linha dessa tem alguns ou mais de um tipo de apoio. Então, os tipos de apoio são: o governo pode dar incentivo fiscal, quer dizer, reduz o imposto sobre para aquele programa. O governo pode dar um recurso de financiamento. Financiamento é um empréstimo bancário, você empresta para a empresa que recebeu, depois devolver o dinheiro a um juros normalmente muito reduzido, subsidiado, por isso o benefício desse programa. Que hoje a maior parte dos recursos, a gente pode dizer, para a empresa que estaria aqui. Uma terceira categoria são os recursos não reembolsáveis, que apesar de muito comum para universidades, é pouco comum e é novidade para as empresas. Ou seja, o governo ele dá o recurso para fazer um projeto de pesquisa e desenvolvimento e não requer nada em troca, nada de volta. Então é chamado fundo perdido. Se bem que o pessoal do governo normalmente não gosta muito do nome, porque parece que jogou dinheiro fora, né? Perdido. E não é bem assim um nome politicamente correto, é recurso não reembolsável. Tá? E uma quarta categoria, que a gente chama de participação em equity, ou participação acionária na empresa, é onde você tem programas do governo, normalmente através de fundos de investimento, onde esse fundo de investimento ele se torna um sócio da empresa em troca de investir um recurso. Então ele compartilha o retorno e compartilha o risco junto com o empresário. Então ele investe o dinheiro na empresa em troca de participação societária, se torna sócio. Então são normalmente as 4 modalidades que a gente tem aqui, e a gente está falando, quando a gente fala de incentivo fiscal para a inovação tecnológica da Lei do Bem, em incentivo fiscal para as empresas, ou seja, uma desoneração de impostos para a empresa que quer trabalhar com inovação. Tá? Como eu comentei já para vocês, a Lei do Bem, que é a Lei 1196, ela veio logo na sequência da Lei de Inovação de 2004. A Lei de Inovação ela veio criar um ambiente propício, dando uma liberdade para o governo apoiar atividades de inovação das empresas. Então, ela permitiu que o governo desse dinheiro não reembolsado para empresas, que isso não era permitido. Ela obrigou toda a instituição de pesquisa pública a ter os seus núcleos de inovação tecnológica, os seus NITs. Então, a lei veio exigir isso. E ela permitiu que o governo criasse incentivos fiscais para a inovação tecnológica, que foi depois operacionalizado aí pela Lei do Bem. E quando a gente fala Lei do Bem, o capítulo 3º da Lei do Bem, que a Lei do Bem como um todo era uma medida provisória, que foi convertida em lei, que dava vários incentivos fiscais. E no capítulo 3º que a gente trata de inovação tecnológica para o investimento. Aqui na Lei do Bem tem outros incentivos para computadores, baixo custo, agora para tablets também, está tudo incluído na Lei do Bem. A gente está focando aqui no capítulo 3º que trata de inovação tecnológica.
Vou falar aqui um pouco de algumas características da lei. A lei não limita nenhum setor ou atividade econômica. A lei é voltada, como eu falei, para as empresas que querem fazer atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, seja internamente, seja em parceria, mas não limita nenhum setor. Isso é novidade, porque a legislação anterior era só para alguns setores da indústria e não para setores de serviços, por exemplo. Agora a lei, tanto empresas de serviço, empresas industriais, podem utilizar os incentivos, não tem limitação. A lei, esse é um ponto interessante, ela é de uso automático, ou seja, você não precisa, a maioria dos incentivos, tá? Tem uma exceção aqui, mas a maioria dos incentivos você não precisa pedir uma pré-aprovação do governo para poder usar o incentivo fiscal. Então, uma empresa que realiza atividade de pesquisa e desenvolvimento pode automaticamente aplicar o incentivo. Então, reduz um pouco a burocracia para usar o incentivo. Você não precisa esperar um ano para sair uma aprovação daquele incentivo. Então, isso é uma tentativa de dar agilidade para o processo. Pelo outro lado, a gente vai ver que gera alguma insegurança por parte das empresas, que não tem certeza se o que elas estão usando realmente poderia se enquadrar na legislação. A lei, que é a característica da lei? Ela vai tratar de redução dos impostos federais. Os principais são imposto de renda, contribuição social e IPI. Ou seja, ela dá a redução desses impostos para a empresa em troca desse investimento proporcional a esse investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Agora, tem algumas condições para a empresa poder também usufruir desse benefício. Primeiro, esse incentivo só se aplica, a maioria deles, para empresas que estão no regime de apuração de imposto de lucro real. Esse é um problema porque a maioria das empresas hoje estão no sistema do simples ou do lucro presumido. E normalmente só grandes empresas, por exemplo, se não me engano, a partir de 45 milhões de reais de faturamento por ano é obrigada a ser uma empresa de lucro real. Mas normalmente empresas que faturam menos que isso não optam pela apuração do lucro real. Então ela passa a não poder usufruir desse benefício. Então passa a ser uma lei limitada normalmente para grandes empresas. Então você vê, tem um potencial muito grande, muita empresa pequena e média investir em inovação, mas a lei hoje não permite, um dos pontos onde as demandas da indústria para o governo alterar a lei, poder ampliar esse incentivo. Mas é uma questão hoje, não é qualquer empresa que pode utilizar. Antes de tudo, ela deve saber se ela apura o imposto do lucro real. Segundo, como é uma redução principalmente de imposto de renda e contribuição social, as empresas pagam imposto de renda sobre o lucro. Então, se a empresa naquele ano não tem lucro, ela já normalmente não pagaria imposto de renda. Então, não se aplica nenhum incentivo fiscal, ela já não paga o imposto. Ela não pode acumular esse incentivo para anos seguintes. Então, se ela não tem lucro no ano, ela não tem benefício nenhum para receber. Você pode pensar que pode ser um contrassenso, né? Quer dizer, só as empresas que não têm o governo dá incentivo, se a empresa está com mal e precisa inovar para se recuperar, não tem incentivo nenhum. Mas é como a lei foi feita e é outra demanda da indústria de poder mudar essa situação. Tá? Mas é uma segunda condição. Na terceira condição, você precisa comprovar a regularidade fiscal dos seus vídeos. Ou seja, a empresa tem que estar com os impostos em dia. Ela precisa ter a certidão negativa de débito com a Receita Federal para poder se aproveitar do incentivo. Senão, o governo está dizendo, se você quer usar o incentivo fiscal, você tem que estar em dia no governo. Algumas empresas não têm isso e, portanto, também não podem usar o incentivo. E quarto, que a empresa deve controlar contabilmente, a contabilidade, separadamente o que é despesa no pesquisa, desenvolvimento e inovação para poder lançar incentivo. Isso aqui normalmente é possível de ser feito, tá? Mas é um trabalho que é um ajuste contábil que a empresa deve fazer para poder se aproveitar do benefício. Isso normalmente acaba sendo impacto quando a empresa já fechou o ano fiscal, já no ano anterior, então já não conseguir usar o benefício do ano anterior. Esse é algumas condições. Tem um ponto que eu não comentei, a questão dos automáticos. Apesar de ser uso automático, você tem que entregar uma prestação de contas para o governo. Então, anualmente, em julho de cada ano, a empresa deve entregar um relatório do Ministério da
Ciência e Tecnologia, agora mudou de nome, né? Ciência, Tecnologia e Inovação, um relatório sobre o ano anterior, quanto ela usou de incentivo e quais projetos que ela aplicou aquele incentivo. Então, em julho de 2012, as empresas vão entregar um relatório referente aos projetos que ela investiu em 2011. Então, só 6 meses depois que você acabou de dar incentivo, você tem que prestar contas para o governo. E daí a empresa pode ser fiscalizada pela Receita Federal num prazo de 5 anos, que é o prazo normal para fiscalização desse tipo de imposto. Então, esse é o mecanismo de funcionamento do incentivo para a maioria desses incentivos. Tá? Tem algumas exceções aqui que a gente vai tratar na apresentação. Esse é um ponto interessante. Qual que é a definição do que é inovação tecnológica para a lei? Então, literalmente, a lei diz que uma inovação tecnológica é a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo, que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade e produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Ou seja, as palavras-chave aqui são, estou falando de um novo produto ou processo, ou uma melhoria no produto ou processo da empresa, que implique, seja em melhoria de funcionalidade ou característica do produto, seja em ganho de qualidade, seja em ganho de produtividade, mas que tem que implicar na melhoria da competitividade da empresa. Então, as classificações aqui são isso. A inovação pode ser de produto ou processo, pode ser uma novidade ou uma melhoria, e tem que ter alguma dessas 3 características para aumentar a competitividade da empresa. Alguns detalhes. Novo aqui não significa algo totalmente novo no mercado, que é uma noção que normalmente tem uma inovação tecnológica, é algo novo no mundo, algo novo no país. Novo pode ser novo para a empresa. Então, se é a primeira vez que uma empresa está fazendo algo, mesmo que o concorrente dela já faça, mas é a primeira vez que ela está desenvolvendo aquilo, isso é uma inovação tecnológica para a empresa. Então, para a lei, o âmbito da inovação pode ser uma novidade mundial, pode ser uma novidade no mercado, ou pode ser uma novidade só para ela. Tá? Então, esse é um ponto importante, que é uma definição de inovação mais abrangente que a gente está acostumado a considerar. Tá? Segundo ponto, a gente fala de produto aqui. Produto pode ser um bem material ou pode ser um serviço. Tá? Serviço também é considerado produto. Então, não impede das empresas de serviço de se aproveitarem desses incentivos também. Então, esse é um ponto importante. Bom, essa é a definição do que é inovação tecnológica. Porém, é um ponto importante compreender que a lei não é para qualquer atividade relacionada à inovação tecnológica, mas para pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Então, a lei vai definir isso como pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Tá? E ela divide isso em 5 atividades que seriam incentivadas pela lei, isso está no decreto de implementação da lei, tá? Que é pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, tecnologia industrial básica ou serviços de apoio técnico. E daí a lei coloca lá uma definição do que é isso aí. Por que essa definição? Qual a diferença que a gente está falando aqui de inovação para desenvolvimento de inovação tecnológica? Desenvolvimento de inovação tecnológica implica que a empresa não está simplesmente comprando uma inovação pronta. Por exemplo, eu vou comprar uma máquina, uma nova planta de produção pronta, uma nova máquina para produzir um produto novo. Se simplesmente comprar uma máquina que vai fazer todo o processo para você sozinho, não implica que você desenvolveu aquela inovação, por exemplo. Tá? Isso é uma aquisição. É considerado um gasto de inovação, mas não é um desenvolvimento de uma inovação. Tá? Ou você comercializar um novo produto, se você é empresa de comércio, por exemplo, também não é um desenvolvimento de uma inovação tecnológica. Tá? Então, essa é a principal distinção. O critério que a gente costuma colocar para dizer se alguma coisa se enquadra ou não para o uso da lei é se há risco tecnológico envolvido. Ou seja, a chance daquilo não funcionar, não dar certo do ponto de vista tecnológico, se você está fazendo um trabalho para reduzir esse risco ou para provar que esse risco não existe, esse é um trabalho de pesquisa ou desenvolvimento de uma inovação tecnológica. Tá? Comparando os conceitos, a
gente tem então, tentando fazer uma forma visual aqui, o que a gente chama de atividade de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, tá? A gente tem um conceito aqui de inovação tecnológica mais amplo, que engloba desenvolvimento do produto, desenvolvimento de uma linha de produção, tá? Nova, por exemplo, e a definição da lei. Tá? Estou fazendo no termo entre essas duas definições. Esses dois que eu coloquei aqui são alguns manuais internacionais que tratam da definição de limites do que é considerado pesquisa e desenvolvimento ou inovação tecnológica, que são usados no Brasil, são mais da OCDE, que são usados no Brasil pela FINEP. Tá? Esse é o chamado manual Frascati, que trata de critérios para levantar indicadores de pesquisa e desenvolvimento, e o manual de Oslo, que trata de critérios para definir o que é uma atividade de inovação tecnológica. Normalmente são manuais usados para levantamento de dados estatísticos, tá? Sobre investimento e inovação nos países da OCDE. E o Brasil utiliza eles aqui pela FINEP. Tá? Então a gente pode falar que a lei do bem está no meio termo entre esses dois. Ou seja, não é tão limitante quanto está limitando a sua atividade de pesquisa tecnológica, porque ela fala de desenvolvimento da inovação tecnológica em si, não só do desenvolvimento da tecnologia. Tá? E o manual de Oslo vai tratar também de uma compra de máquina nova para uma linha de produção, por exemplo, que está excluído da lei do bem. Agora, o que são esses incentivos? Tá? Vou tentar explicar de uma forma didática para vocês. E aqui estão os grupos principais incentivos da lei. Tá? O principal incentivo é o que chama exclusão adicional de 60% dos dispêndios de inovação tecnológica da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, o que significa isso? Tá? Dando um exemplo aqui. Se a gente tem lá, a empresa tem lá uma receita, certo? Ela tem despesas na empresa, dentro dessas despesas algumas são pesquisa, desenvolvimento e inovação. Grosso modo, diminuindo receita menos despesa, ela tem um lucro. E sobre o lucro ela paga 34% de imposto. O que a lei permite? Ela permite que o cálculo do lucro, usado para cálculo do imposto, você pegue o valor total das despesas e faça uma exclusão adicional de 60% do total das despesas de P&D. Então você diminui a base de cálculo do lucro para pagar menos imposto. Se você comparar, quando você paga imposto aqui, quando você paga imposto no final, você paga menos. Então você tem uma economia que dá aqui em torno de 20% do valor total das suas despesas de inovação. Então essa conta direta, se você for fazer, 60% de exclusão vezes de imposto, você vai chegar em 20,5% de economia de imposto. Então, na prática é o seguinte: a empresa gastou R$1 milhão em inovação tecnológica, se aplica o incentivo, você recupera R$200 mil em imposto. Tá? É uma vontade interessante, que muitas vezes até viabiliza alguns projetos, mas está reduzindo 20% o custo, por assim dizer, desses projetos. Esse é o incentivo básico, principal, fundamental aí da lei. Normalmente o maior volume, maior aplicação pelas empresas. Tá? Outro ponto aqui, essa exclusão de 60% pode chegar até 80% da empresa. Ou seja, tem valor 20%, né? 20%, ele pode chegar até 27%, mais ou menos. Se você contratar pesquisadores na empresa naquele ano, você contratar um pesquisador, tá? Contratar um funcionário, CLT, carteira registrada, que pode ter nível técnico, graduado, mestre ou doutor, que se dedique integralmente à atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação na empresa. Então, se você contratou mais de 5% de pesquisadores em relação ao que você tinha no ano anterior, você pode aumentar seu incentivo. Mas isso aqui está vendo aquela linha que eu comentei para vocês, de fomentar as empresas a contratar os pesquisadores para absorver parte dos pesquisadores que são formados pelas universidades dentro da indústria. Tá? Então é um incentivo adicional. Esse 80% pode aumentar mais 20%, quer dizer, pode chegar até 100% de exclusão se você gerar uma patente daquele projeto que você investiu. Tá? Então, porém, esse 20% aqui, tá, você só recebe ele de fato
quando a patente é concedida. E a patente é concedida muito tempo depois, o Brasil pode levar até uma década, 10 anos para isso acontecer. Tá? Então, normalmente esse é menos utilizado e eu não conheço casos aqui ainda. Tá? Nenhum cliente meu a gente usou esse incentivo, ainda mesmo porque até você ter uma patente no governo você tem que demorar. Outro incentivo que muitas vezes é interessante é essa redução de 50% do IPI para compra de equipamentos para seus projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O IPI é o imposto que incide quando você compra um equipamento. Então, essa redução do IPI significa que você está comprando um equipamento mais barato. Você tem um desconto no preço desses equipamentos. Não só exemplificando para vocês, né? Um equipamento que você vai ao que a empresa paga, que é o valor do IPI, mais o valor do equipamento. O IPI varia entre 5%, 15%. Tá? O que a lei permite é, olha, o seu IPI paga a metade do valor normal. Então você pagou menos. Custa mais barato para a empresa investir na compra de equipamentos, para laboratórios, etc. Esse é um incentivo, às vezes, relevante. Outro incentivo, que no fundo é uma antecipação uma postergação do pagamento de impostos, que é a depreciação integral na compra de equipamentos. Esse é mais complicado de se explicar. Tá? Tem uma forma gráfica aqui que eu tentava mostrar. Quando você compra um equipamento, a lei contábil e fiscal não permite que você considere o gasto daquele equipamento como uma despesa para reduzir o pagamento de imposto no ano. Tá? Não é dedutível. Ele só é dedutível a depreciação contábil dele. Normalmente, o equipamento, por exemplo, pode demorar 10 anos para você conseguir depreciar todo o valor dele para efeito de economia de imposto. Então, normalmente, a empresa que gasta 1 milhão no equipamento, por exemplo, cada ano ela coloca lá 100 mil para reduzir o imposto daquele ano. Então, ela demora 10 anos para poder ter alguma recuperação fiscal desse valor. O que a lei permite é que você faça aquilo imediatamente, no próprio requisição. Então, você tem uma recuperação do imposto que é de 34%, né, do valor do equipamento, diretamente do valor que você comprou o equipamento. Então, você gastou 1 milhão, imediatamente você recupera 340 mil de imposto. A diferença, então, do incentivo do normal é simplesmente um adiantamento, né? Se fizer a diferença dos dois, você vai ter. Você recebeu um pouco mais esse ano, mas você deixou de receber mais nos anos seguintes. Então, só uma antecipação. Então, é um ganho financeiro que você tem com essa redução. Você está deixando de pagar imposto esse ano, em vez de deixar de pagar no ano seguinte. Muitas vezes é relevante, eu tenho uma empresa que, às vezes, esse até é o principal incentivo. Tá? A empresa gasta muito com equipamento. Mas é um incentivo relevante também. E você tem o mesmo incentivo para a compra de ativos intangíveis, né? É a amortização em vez de uma depreciação. Também você pode amortizar isso integralmente no próprio ano de aquisição. Tem um outro incentivo que foi revogado recentemente, tá? Que era para um crédito de imposto de renda para quem pagava royalties no exterior. Ele não está mais vigente. E um outro incentivo que é interessante, que você não tem imposto de renda retido na fonte quando você faz remessa para pagar depósito de patente ou marcas no exterior. Esse é o incentivo para as empresas brasileiras patentearem lá fora. É um incentivo pequeno, um valor pequeno também, não é subproduto de gastos, mas é relevante. Tá? Esses são os principais incentivos. Tá? Aqui é um exemplo, eu falei para vocês lá que, poxa, as patentes às vezes demora 10 anos, 5 anos para ser concedida. Aqui eu fiz um cálculo só mostrando que muitas empresas deixam de patentear porque custa caro fazer um depósito de patente, mas aqui é para mostrar que se você considerar o incentivo fiscal da lei do bem, aquele incentivo adicional que você tem em caso de patente, às vezes o incentivo paga o custo do patenteamento. Então pode ser um benefício interessante. Então eu fiz um gráfico de fluxo de caixa, para cima é o incentivo fiscal e para baixo é o gasto com patenteamento, para mostrar como você traz isso para o valor presente, né, compara tudo numa base de tempo só, você tem um benefício é como se você ganhasse R$42 mil
pelo patenteamento. Então, todo aquele custo que você teve, 26 mil para o depósito, 1.300 de anuidade, 13 mil reais de exame de concessão, um projeto que custou 1 milhão para implementar, no fundo você economizou 42 mil por ter usado incentivo fiscal e ter feito o patenteamento. Tá? Isso é só um exemplo para um incentivo para as empresas que considerarem o patenteamento quando houver possibilidade. Aqui eu percebi um gráfico, é só resumindo tudo que eu falei, um exemplo prático. No caso de uma empresa que gastou 120 mil com equipamento e com mão de obra, quanto que ela tem de ganho para aplicar a lei do bem nesse caso? Então, no caso, ela gastou 120 mil, economizou 23, quer dizer, 9% do que ela gastou. Aqui tem alguns outros incentivos menos conhecidos e bem menos utilizados da lei do bem que eu queria falar, que alguns casos interessantes. É o seguinte, o primeiro deles é para micro e pequenas empresas. A lei permite que uma grande empresa que está fazendo uso da lei, que está fazendo projetos de pesquisa e desenvolvimento, subcontrate uma micro ou pequena empresa para fazer parte do projeto de pesquisa e desenvolvimento. E o incentivo, além de ter incentivo para a grande empresa, que contratou a pequena, para poder fazer todo aquele benefício lá que a gente está falando, tem um incentivo para a pequena que aquele recebimento de valor que ela recebeu da grande empresa não constitui receita, ou seja, não incide imposto sobre aquele valor. Então, quem tem empresa sabe que toda a nota fiscal que emite lá paga um monte de imposto. Aqui você vai pagar. Você paga no máximo um imposto de serviços aí, que varia entre 2% e 5%. Tá? Mas reduz bastante a carga tributária da pequena empresa para esse tipo de contratação. E é um incentivo muito pouco utilizado. A gente não vê as empresas se aproveitarem disso. Tá? Então, é um ponto importante. A Receita Federal recentemente tem dito que isso não se aplica para empresas que pagam imposto pelo Simples, né? Que é boa parte das microempresas também. Mas as empresas que estão no preço do mínimo também já podem se utilizar. Então, isso é incentivo para empreendedorismo. Não sei se tem alguém com intenção de ser empreendedor aqui, mas uma pequena empresa pode oferecer serviço de pesquisa e desenvolvimento para as grandes, aplicando incentivo fiscal. Gera benefício tributário para todo mundo, pequeno e para grande. Esse é interessante, que foi recentemente, em julho, foi modificado no medida provisória esse artigo da lei, que ele trata de parceria com universidades. É um incentivo adicional, ele foi inserido na lei do bem, por isso que eu disse no artigo 19A, o artigo 19 é o artigo original, esse aqui foi uma inserção, que é chamada lei do REC, ou lei das ICPs, que ele trata de casos de parceria entre empresa e universidade, onde a universidade está propondo para a empresa um projeto de pesquisa para a empresa financiar. Ela foi chamada também de lei do Rouanet da inovação. Vou explicar por quê. O processo aqui é um pouco diferente daquele processo normal que a gente viu que a empresa usa automaticamente o incentivo. Como que funciona aqui? Tá? Uma universidade que quer fazer um projeto em parceria com a empresa, ela tem que submeter o projeto o edital da CAPES, tá? Então você entra lá na CAPES, não sei porque, acho que é na CAPES hoje. Isso. No site da CAPES entra lá de editais abertos, na chamada conjunta MCD, MEC, MDIC, e você manda um projeto, tem que ter um pesquisador responsável, tem que ser um projeto aprovado no NIT da universidade também, tem que ter uma carta de aprovação da universidade, e uma comissão interministerial vai analisar aquele projeto, ver se é relevante, ver se é uma pesquisa científica, tecnológica, e vai aprovar, vai publicar uma portaria no Diário Oficial, dizendo que aquele projeto está apto a receber recursos de empresas utilizando esse mecanismo de incentivo fiscal. A partir do momento que está o projeto aprovado, o que significa? Qualquer empresa, você vai buscar qualquer empresa que utilize, que possa utilizar a lei do bem, dentro das condições que a gente mostrou antes, para ela bancar aquele projeto, e ela vai poder fazer uma exclusão lá da base de cálculo de 50% a 250% dos gastos que ela teve o valor que ela pagou para a universidade. Tá? Então, aquele 60% de exclusão adicional, né, que além do 100% adicional, 60%, ele pode chegar a 250%. Ou seja, a empresa que tem 20%, ele pode chegar até 85%
de recuperação do valor que ele investiu. Ou seja, ele deu 1 milhão para a universidade, ele recupera 850 mil de imposto. Isso não for para o banco, tá? O banco tem um imposto maior, o banco pode chegar até 100% do que ele investiu. Então é uma forma de fomentar as empresas a investirem em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas universidades. Tá? Dando um incentivo maior para isso. Por que varia, tá, esse valor 50% a 250%? É porque a lei diz que a propriedade intelectual gerada naquele projeto tem que ser compartilhada entre a universidade e a empresa. E compartilhada na proporção do incentivo. Então, se a empresa pediu lá 85%, que é o máximo, né, que é o equivalente a 250% de redução fiscal, 85% da propriedade intelectual fica com a universidade e só 15% que fica com a empresa. Então, a lei define essa regra. Tá? Essa lei aqui ela foi muito pouco utilizada, teve alguns projetos aprovados lá pela comissão do MEC, MCT e do DIC, mas as empresas não estavam investindo nesses projetos. E recentemente, o governo alterou o artigo provisório dentro do Plano Brasil Maior, agora em julho, permitindo também instituições privadas receberem esses recursos, mas eram só universidades e instituições de pesquisa públicas. Então agora os institutos de pesquisa privados também podem usar esse incentivo. Ok? Aqui eu trouxe um exemplo. Então, comparando lá na lei do bem o artigo original, a gente tinha um projeto, por exemplo, de R$1 milhão, você já podia deduzir que gera dedutível por despesas, tem exclusão adicional de 600 mil, então isso aqui é a redução de imposto total que a empresa tem. Com esse artigo do 19A, você chega a 250 mil. Você pode chegar a 850 mil de recuperação de impostos. Quer dizer, você tem um aumento daqui por ter feito em uma universidade. Porém, aqui a propriedade intelectual, se ela fizer dentro da empresa, é 100% dela, e aqui ela tem que compartilhar com a universidade. Então, essa é a diferença. Ela pode contratar a universidade aqui também, tá? Ela pode dar esse 1 milhão para a universidade e usar esse mesmo incentivo. E ela não precisa pedir pré-aprovação do governo. Tá? Então, quer dizer, parceiro empresa não necessariamente tem que ser esses módulos aqui do artigo 19A. Você pode usar assim, simplesmente a lei do bem normal, como eu mostrei, em vez de fazer o gasto de pesquisa de desenvolvimento interno, você faz na universidade. E usa o incentivo da mesma forma. Aqui é um slide que eu trouxe para você mostrando lá como é que é o processo. Tá? Então, o processo a universidade tem que mandar o projeto, o MEC, o DIC e o MCT, eles analisam, tá? Depois vai para o comitê e para consultores, no caso de ser aprovado, sai uma portaria falando que aquele projeto pode receber recurso, daí a empresa e a universidade têm que negociar o contrato, daí a empresa pode fazer o pagamento e você usar os incentivos. Esse é mais ou menos como funciona aí o procedimento. Isso que eu trouxe só para mostrar para vocês como esse sentido da lei do bem, a gente fala aí, cita a lei, mas ela foi modificada várias vezes, apesar de ser recente, desde 2006 ela foi modificada quase todos os anos, normalmente ampliando de alguma forma o incentivo. Tá? Então, ela foi publicada em 2005, entrou em vigor em 2006, em 2007 esse incentivo adicional para a parceria com a universidade foi inserido. Em 2008, eles aumentaram o incentivo para as empresas que também usavam a lei de informática, poderiam usar esse incentivo também, que era vedado. Ampliaram o incentivo que tinha depreciação acelerada para depreciação integral. E no final de 2008, inseriram o imposto também, o incentivo também aplicável para a contribuição social, que eles eram sobre imposto de renda. Daí, em 2009, fizeram uma comissão interministerial para propor melhorias na lei. E daí as próximas mudanças foram que revogaram aquele incentivo para a remessa de royalties no exterior, que eles sempre eram contra o incentivo, né? Eles incentivavam uma empresa brasileira a pagar royalties para um estrangeiro, para licenciar tecnologia. Enquanto diziam que a lei devia incentivar o desenvolvimento no Brasil. Por conta disso, não
tem mais benefício para quem paga mais, só para quem desenvolve aqui. E daí agora esse ano, se eles inseriram a aplicação do artigo 19A para institutos de pesquisa privados, e acabou de sair, isso foi 30 de agosto, tá? Faz nem um mês, uma instrução normativa da Receita Federal regulamentando essa aplicação da lei do bem, como fazer na prática dentro das empresas. Daí eu trouxe algum material aqui para falar sobre que tipo de mudança que ela trouxe, que tipo de novidade que ela trouxe para as empresas, de como operacionalizar isso. Tá? São alguns detalhes, tá? Se aplica mais para as empresas que estão aplicando como controlar os gastos, mas é o seguinte, o primeiro ponto, ela falou, a instrução normativa da Receita veio falar que nenhum gasto direto em pesquisa e desenvolvimento pode ser utilizado em incentivo. Então, gasto de administração, apoio financeiro, infraestrutura do prédio, aluguel, segurança, tudo isso você pode usar. Você pode usar só gasto de projeto, salário de pessoal ligado para pesquisa e desenvolvimento. O que mais que a Receita Federal veio exigir? Ela veio exigir que a empresa tenha um controle dos custos por projeto, inclusive das horas dedicadas por cada pesquisador por projeto. Então, todo pesquisador da empresa tem que ter controle de horas, você tem que apurar o custo por pessoa, quanto aquela pessoa dedicou para aquele projeto ao longo do ano inteiro. Uma nova exigência aí da regulamentação. Outro ponto importante, que você tem que registrar que um empregado exerce uma função de pesquisa e desenvolvimento no contrato de trabalho. Então tem que mencionar que aquela pessoa faz atividades de pesquisa tecnológica, desenvolvimento de tecnológica, mesmo parcialmente, para você poder usar o incentivo. Foi outra exigência nova que não era feita anteriormente. Por último, aqui um ponto importante, tem uma breve discussão jurídica sobre esse assunto também, mas a instrução normativa vem dizer que a empresa não pode contratar outra empresa para fazer atividades de pesquisa e desenvolvimento para ela e aplicar incentivos sobre esse valor, exceto se for uma universidade, um instituto de pesquisa, uma micro pequena empresa ou inventor independente. Mas contratar uma grande empresa para fazer uma parte do projeto de pesquisa para você, isso não pode o incentivo da lei. Tá? Então isso foi também uma limitação de como aplicar o incentivo na interpretação da Receita Federal. Nós temos uma discussão política aqui, se realmente não pode, porque a Receita poderia ter limitado dessa forma, então é um problema de advogado. Tá? Exceto serviço terceiro para exame laboratorial, tá? Algum serviço de suporte, que não seja um serviço de pesquisa, tá? Seja um serviço de apoio técnico. Outra exigência aqui, a normativa diz que a empresa não pode usar o benefício sobre a remuneração indireta dos trabalhadores. Então, você vai pegar gasto de variação, participação dos lucros, todos esses salários e benefícios que a empresa dá, segundo essa normativa, não se aplica para o incentivo fiscal. Também tem discussão jurídica aqui, tá? Mas foi outra limitação, reduziu um pouco o escopo do incentivo. Outro ponto, aquele aumento de 60% para 80% para a contratação de pesquisadores, a Receita Federal vai dizer que você não precisa contratar um pesquisador novo, mas você pode realocar alguém dentro da empresa para a função de pesquisador e mesmo assim usufruir do incentivo. Aqui é um ponto benéfico para as empresas, tá? Que foi, inclusive, muito ponto da instrução normativa que veio ser benéfico para as empresas. E por último, ela veio falar que a empresa tem que ter acesso ao negativo de débito, né, regularidade para a Receita Federal, para os 2 semestres do ano. Isso não era muito claro quando ela precisava ter aqui. Ainda não está muito claro, mas ela veio tentar esclarecer isso. E daí tem outros pontos menores que a instrução normativa trouxe, como despesas de depreciação, que patente concedida no exterior também vale para aquele benefício adicional. Se o equipamento se comprou para pesquisa e desenvolvimento e depois destinou ele para outra atividade, você tem que devolver lá uma parte do incentivo da depreciação. São alguns detalhes normalmente menores aí, tá? O que a gente normalmente recomenda para as empresas, tá? De forma de vista de prática da aplicação, a fazer na hora de aplicar o incentivo? Primeiro, criar os processos de controle para controlar os custos por projeto
processo para controlar tudo isso. Se você não tiver isso bem feito, você acaba não conseguindo prestar contas e justificar o uso do incentivo. Tá? Ou seja, você tem que ter a ligação desde o projeto, para cada atividade do projeto, para cada gasto realizado e para cada benefício que você utilizou, você tem que ter essa ligação completa, tá? Para ter essa segurança na aplicação. Você poder rastrear. Usou R$100 de incentivo, esses R$100 correspondem a uma viagem que o prestador fez para o projeto tal, porque ele foi fazer uma medição em campo do projeto. Então isso é a justificativa dos gastos. Assim como o serviço terceiro, cadê o contrato do serviço terceiro? Você consegue justificar tudo isso daqui. E a gente recomenda para as empresas montar um dossiê, uma pasta, tá? Sobre toda essa informação dos projetos. Porque toda essa documentação aqui tem que ficar arquivada para a Receita Federal vir fiscalizar até daqui a 5 anos. Então, é muito comum as empresas, às vezes, ter rotatividade de pessoas, passa 3 anos e não tem mais ninguém que trabalha no projeto ali. E se a Receita Federal vem perguntar o que é esse gasto, se você não tem documentado, você não consegue justificar, você pode ser autuado. E daí você vem com multa, em cima de até 5% de multa, fora juros, correção monetária. Então, realmente pode ser um problema para a empresa se não tiver isso documentado. Tá? Acho que esses são os principais pontos. Tá? 6 horas aí, eu já abri para se tem alguma pergunta. Eu coloquei alguns pontos que ainda são polêmicos aí sobre a lei e até algumas sugestões que eu vi. A gente pode fazer as perguntas e depois a gente, se tiver uma pergunta sobre esse tema, a gente mostra os slides. Então, muito obrigado. Vamos encerrar, agradecer ao Rafael pela brilhante palestra dele, né? Só não aproveitou quem não veio, porque é muito bom mesmo. Novamente agradecer pela presença mais uma vez, cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado, agradeço o convite e eu não esqueci